Já estamos de volta e o amor está no ar. Hoje é dia dos namorados e tem um lugar que os pombinhos fazem sucesso, é no TikTok. Vídeos que mostram diversos lados de um relacionamento viralizam nas redes sociais, olha só. Nos últimos anos, o TikTok se tornou uma plataforma popular para compartilhar vídeos curtos e criativos. Não demorou muito para que casais talentosos e carismáticos começassem a ganhar destaque na plataforma. Eles combinam amor, diversão e talento para criar conteúdo que cativa seguidores. Um desses casais é a Dani e o Alisson. Juntos, os dois ensinam receitas diferentes de uma forma fácil. Neste vídeo, eles fazem a famosa torta escocesa do pica-pau. Meu Deus, que sonho! Chega de enrolação. Você não tem noção. Não tenho palavras. Ai, que delícia! Outro casal que é queridinho nas redes sociais é Lucas Rangel e Lucas Blay. Por conta dos nomes iguais, o Blay já chegou a ser iludido ao vivo. Eu tô no momento onde eu tô tentando priorizar o Lucas. Então eu tô fazendo... Não, Lucas eu. Os dois são famosos pelas trollagens, pelos desafios, o primeiro a tirar a meia do outro ganha, mas também pelo amor que um tem pelo outro. Dria é brasileira e namora com o britânico Nick. Os dois são virais na internet pelas comparações entre o Brasil e a Inglaterra. Em alguns vídeos, Dria ensina para Nick expressões brasileiras, como a famosa "nem que a vaca tussa". Not even if the cow coughs. Why would a cow cough? Exactly, it's impossible, so you're never gonna do it. Vaca com tosse? Que o Nick já tá quase virando brasileiro, a gente não pode negar. Mas para ganhar o certificado, ele só precisa aprender o jeitinho de pedir desconto que só tem no Brasil. A cadeira da praia só foi R$40. Quê? 40? Você tem que aprender a pechinchar, normalmente é 7. Através de um vídeo curto, é certo que esses casais conquistam os corações de milhões de pessoas com um amor genuíno e momentos apaixonados, compartilhados nas redes sociais. E há poucas sensações no mundo tão gostosas quanto o friozinho na barriga de estar apaixonado. Mas um relacionamento amoroso vai muito além disso. A vida a dois apresenta muitos desafios e aprendizados. E é sobre isso que a gente conversa agora com o psicólogo Wanderson Rocha. Bom dia, Wanderson. Bom dia, meninas. Bom dia. Vamos começar falando sobre os vários aspectos, assim. Quais são esses aspectos da vida que é interessante a gente se envolver com alguém, de que forma isso agrega a nossa vida, né? Estar envolvido com alguém e de forma que isso fique por muito tempo, que seja duradouro. Interessante o que você fala, porque assim, amar faz bem ao coração. É sobre ter alguém ao seu lado em vários instantes da vida e poder contar com essa pessoa na construção de um tempo vívido, que é um tempo de lembranças. É sobre você dispor de um tempo que não é um tempo perdido para que você possa estar com alguém que tem um significado para você. E falar de relacionamento vai muito além de falar só de estar em um relacionamento, né? A gente precisa falar também de estar em um relacionamento que é bom, que é saudável. Mas o que é um relacionamento saudável? Existe aí um conceito universal ou o que é saudável para um pode não ser para o outro? Como é que a gente pode categorizar isso? Então, um relacionamento saudável, quando a gente pensa em algo que possa ser universal, me remete automaticamente a ser correspondido, que é o mais importante. Todo investimento que você faz em uma relação, o que eu poderia considerar como universal é um investimento que você faz. É um tempo que você dedica para o outro, é um tempo que o outro dedica para você, e nem sempre tem a ver com coisas mirabolantes. É sobre passar em algum lugar e ver algo que seja singelo e levar para casa, olha, lembrei de você. Então é muito mais sobre ser correspondido do que qualquer outra coisa. E falando agora do contrário, Wanderson, quais são os sinais de que um vínculo ali não está sendo saudável? Então, é justamente o contrário. É quando você não recebe aquilo que você proporciona para o outro. Quer seja pelo cuidado, quer seja pelo afeto.
talvez ter que ficar lendo nas entrelinhas que existe algo de importante, que o outro te ama, mas que ele não demonstra, né? Então você acaba tendo que perceber que existe ali um investimento do outro. É sobre, de fato, você ser correspondido naquilo que você investe. Não tem que ser com a mesma intensidade. E é importante ressaltar que em um relacionamento, até como a gente falou sobre duradouro, existem instantes em que o indivíduo vai estar mais dedicado à relação e o outro pode não estar. Isso vai mudando no decorrer do relacionamento. O importante é a gente sempre ter isso pensar que um relacionamento tem que ser leve, né? Claro que tem momentos mais turbulentos, Sim. momentos em que as coisas não são fáceis, mas o relacionamento em si, né, a chave eu acho que é pensar isso, se é uma coisa leve, porque a partir do momento que você está ali pisando em ovos, né, para tentar agradar o outro, ou que você sente que você está tendo que se contentar com migalhas ou do tendo outro, que viver numa corda bamba. Tendo que viver numa corda bamba, isso daí são sinais talvez já até bem gritantes, né? Não são nem sinais subentendidos, até mais bem gritantes de que esse é um relacionamento que não tá bacana, né? E tentar entender aí esses pontos é muito importante o quanto antes, porque a gente quer realmente que as pessoas estejam não num relacionamento por estar, mas estejam em um relacionamento bom e feliz para ambas as partes, né? E falando em relacionamento feliz para ambas as partes, a gente quer que você aí de casa participe com a gente, enviando sua foto, sua mensagem, aí com a sua pessoa amada para aparecer aqui na tela com a gente. E também, claro, se você quiser enviar uma pergunta, um comentário junto com a sua foto, a gente vai adorar receber. Sempre super bacana, né, Bárbara? É isso, Mari. Eu quero falar agora um pouco sobre os casais que já estão juntos aí há muito tempo, né? Porque a gente pensa em namorado, às vezes a gente acaba pensando em namorados que acabaram de se conhecer, mas não, né? A gente quer que as pessoas sejam namorados por muito tempo. Seja uma escolha ali definitiva. Exato. E quais que são aí os caminhos para fortalecer esse laço e conseguir manter um relacionamento, mesmo que seja longo? Eu entendo o que a Bárbara quis dizer agora sobre um relacionamento definitivo. Mas a gente precisa ir além um pouco. Não é porque uma relação acabou que ela não deu certo. A gente precisa começar a desmistificar isso, né? Existem relacionamentos que deram certo, que foram duradouros, mas que em algum instante o casal entendeu de comum acordo que precisavam seguir a vida. Mas voltando para o que você me pergunta, é sobre o cuidado no dia a dia, é sobre acordar e dar bom dia, é sobre quando ir sair para trabalhar, se despedir. São pequenos detalhes. Tem uma coisa que me ocorreu agora, as pessoas falam muito que amar e ter um relacionamento duradouro é como uma planta. Ora você vai aguar, ora você vai expor ao sol, ora você vai colocar na sombra. Então, assim, relacionamento duradouro, a gente tem que pensar que somos seres multifacetados. Então, é sobre não criar algo mirabolante, de novo, mas é com singelo. Às vezes o óbvio, nós acabamos nos esquecendo e prejudica essa relação. Muita gente acha que para cultivar o amor tem que ser através de grandes gestos de amor, grandes né? eventos, grandes né? eventos, e às vezes acaba esquecendo dos pequenos momentos do dia a dia, né? Grandes gestos de amor podem ser realmente uma coisa legal de você fazer. Uma coisa não anula a outra, Exato, né? Você fazer de vez em quando para surpreender, obviamente entendendo o que a outra pessoa entende como grandes gestos de amor, porque tem gente que não é tão fã, por exemplo, de um carro de som chegando na frente da sua casa. Outras pessoas podem gostar, então é importante você conhecer o que a pessoa gosta, mas essas pequenas coisas no dia a dia são fundamentais, porque se você só viver de grandes gestos de amor de vez em quando, esse meio tempo, o que acontece, né? Não tem como, né? É o que você disse, o singelo, ele é muito marcante. No decorrer da vida de um casal, essas passagens de... estive em um compromisso, estive trabalhando, estive fora, e em algum instante que eu tive um intervalo, pensa, quando a pessoa retorna, sabe, trouxe algo para você, que em algum instante você foi lembrado. Isso é muito importante, é sobre ternura, é sobre respeito, é sobre lealdade, é sobre fidelidade, é sobre relacionar. Exato. E a gente falou, né, sobre relacionamentos duradouros, então um dos desafios é esse, que é o tempo. Quais outros desafios que muitos casais enfrentam quando estão juntos há mais tempo? Pois é. Hoje, o que a gente mais percebe na clínica é sobre o cansaço. Vivemos em uma sociedade cada vez mais cansada. Então, o que eu observo é normalmente a queixa do cansaço. Em função do trabalho, em função dos estudos, e
quando a gente fala de um relacionamento, você tem que ter um dispende, né, de libido, um investimento de um tempo para o outro. Mas isso não quer dizer que você tenha que deixar de cumprir seus compromissos. Você pode cumprir seus compromissos, você pode fazer as suas atividades e entendendo também que quando você está namorando, é a oportunidade que você tem de conhecer o indivíduo. Se a gente for falar um pouco sobre relacionamento duradouro. É sobre entender a profissão, é sobre entender como é que é a personalidade, a disponibilidade do outro, porque distâncias não anulam relacionamentos, né? Então, assim, eu vejo que é possível ter um relacionamento duradouro e sem que se esteja presente a todo instante. E hoje em dia a gente vive num mundo muito efêmero, né? Então, em que as coisas acontecem mais rápido, terminam mais rápido também do que antigamente. Temos, com isso, né, outras formas de nos relacionar, né? Como, por exemplo, aplicativos de namoro, redes sociais, enfim. De que forma que você acha que isso afeta a forma com que os relacionamentos acontecem hoje? Você acha que, de certa forma, por exemplo, por existir talvez uma facilidade maior de conhecer novas pessoas, as pessoas tenham menos empenho em fazer dar certo, porque se não der certo eu tento de novo, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Bem aquela lógica quase que mercadológica, né, de vitrine. Não deu certo esse produto, não deu certo esse relacionamento, vou pro próximo, né? Eu acho que esse é muito o cenário hoje em dia. Então, eu não vejo tanto sobre a questão da rede social. Há de se considerar também. Porque as redes sociais, elas nos mostram algo que não é do real, né? Quem de nós postou uma foto um dia que estava triste, né? Então, é preciso colocar os pés no chão e entender que é possível conviver de várias formas, mas, de novo, eu vou voltar naquela ideia sobre investimento. As pessoas hoje querem que tudo seja muito rápido. Então, relacionar-se é se comprometer com o outro. É sobre parte do seu tempo que você vai doar para o outro. E esse tempo não tem volta. É um tempo que você doa para o outro e não tem volta. E o que eu percebo é que as pessoas querem algo mais fugaz no sentido de imediatismo. Porque, percebam, existe primeiro aquele... Não existe mais hoje a paquera. A gente estava falando de aplicativo, né? Aquela coisa de poder olhar para o outro, de poder sentir aquele frio na barriga e de depois perguntar se está namorando. Enfim, se pulam processos... Etapas, né? Exatamente. Se pulam etapas e aí se torna muito fugaz, se torna muito rápido. E quem está acompanhando o nosso programa é o Eduardo Luiz, através do YouTube. Se você também está aí vendo o nosso bate-papo, quer participar, mandando a foto com o seu amado, com a sua amada, ou tirando alguma dúvida, já que a pauta aqui hoje é relacionamento, aproveita o nosso WhatsApp e vem participar aqui ao vivo. E um outro ponto importante, Wanderson, de tantos que a gente falou aqui, é a comunicação, né? Qual que é o valor da comunicação quando o assunto é esse relacionamento? Então, a comunicação é um dos tripés de um bom relacionamento. É preciso ser claro e assertivo. E se perceberem que existe algo a ser dito em um instante em que você possa estar mais fervoroso, ou como as pessoas costumam dizer, mais à flor da pele, eu sugiro que você repense para que você não perca a razão e que isso não vá criando feridas e machucados na relação e dificultando o relacionamento. De novo, a comunicação é fundamental. A conversa, a forma como você divide, e não pode deixar de dizer, porque eu costumo dizer que assim, o que não for dito fica subentendido, então fica no plano da ideia do outro. Então você precisa nomear isso, mas de uma forma assertiva, para que o outro possa compreender como você pensa e como você está nesse relacionamento. E o que precede a comunicação é esse olhar atento para o outro, né? De saber Exatamente. também o momento em que essa comunicação vai acontecer, a forma como ela vai acontecer, porque às vezes o que faz sentido para mim não vai ser o caminho que eu vou conseguir acessar o outro, né? Então eu tenho que ter essa noção de quem é meu interlocutor e de que forma isso vai chegar para ele, né? Os caminhos são múltiplos. E é isso que você disse, somos seres singulares. O que tem valor para um nem sempre vai ter valor para o outro. É sobre o que vocês mencionaram. Não é sobre o valor do que você pode oferecer. É sobre muito mais, sobre como você vai contextualizar aquilo que você tem para poder compartilhar. E a sua disposição para isso, né? Exatamente. E a gente bateu muito no primeiro bloco na tecla da importância de entender que a outra pessoa é diferente de nós, né? Que nós
num relacionamento, qualquer relacionamento, as pessoas, os indivíduos, né, são pessoas diferentes e que a gente precisa ter esse olhar atento para entender que as pessoas são únicas. Mas não só os indivíduos são únicos, como também os relacionamentos e as formulações dos relacionamentos também podem ser diferentes, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso para o pessoal de casa. Então, tem uma coisa que as pessoas perguntam, e existe até de certa forma um preconceito, porque é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Mas isso, da possibilidade de amar duas pessoas, eu não estou dizendo sobre poliamor e não estou dizendo sobre relacionamento aberto. É sobre alguém que ama duas pessoas e de formas diferentes. Então é legítimo. O indivíduo pode sim amar duas pessoas, mas de formas diferentes. E até por isso é interessante também ter tudo muito bem esclarecido, de preferência com acompanhamento profissional, fazendo a terapia sempre, para a pessoa também conseguir, a partir dessa identificação de, por exemplo, sentimentos por pessoas diferentes, o que vai ser feito com isso, né? Para ela não conseguir ficar ali perdida, talvez, nos sentimentos, sem definir escolhas e acabar, às vezes, vivendo das não escolhas. Bárbara, eu acabei buscando na literatura, e não buscar em caso clínico, sobre um jovem que se apaixona por uma mulher já estando em uma relação. E a matéria, o artigo é tão rico que, de certa forma, dava para perceber o quanto angustiante era, porque ele sentia que ali já tinha chegado no limite dos três, porque as outras pessoas, no caso as outras duas mulheres, percebiam que tinha algo. E ele percebia que precisava fazer algo, que ele precisava fazer uma escolha. E sim, era legítimo, ele amava essas duas pessoas. Então ele teve que tomar uma decisão, fez uma decisão assertiva. Tentei procurar mais alguma coisa a respeito para saber onde foi parar esse relacionamento, mas não consegui. E é muito importante isso de pensar nessa questão de como você afeta outra pessoa, né? Porque tem muito a ver com isso de entender, não só às vezes em situações como essa, né, que a gente pensa talvez que a pessoa que ama mais de uma pessoa e não sabe o que fazer com isso, mas até mesmo no momento que você percebe que o amor não existe mais, né? Então, ou então que o amor não é mais como era antes, e às vezes a pessoa fica ali tentando e vivendo, né, num relacionamento em que ela não está mais feliz dentro dele, né, e sem levar em conta como aquilo está afetando a outra pessoa. Então, nos dois casos, tanto quando há, talvez, vamos dizer, entre muitas aspas, amor demais, né, que tá, às vezes até mais amor distribuído por várias pessoas. Ou quando falta. Ou quando também falta, e a pessoa está ali, às vezes, alimentando um relacionamento e tentando, né, por algum tipo de motivo não quer terminar, ou não aceita aquele fim, e a outra pessoa também está infeliz, né? E nessas horas a sinceridade é tudo. A sinceridade é tudo. Então eu acho que a escolha, né, quando você está numa situação como essa, você tomar uma escolha pensando também nessa responsabilidade afetiva, né, da forma com que aquilo que você sente, aquilo que você faz, afeta a outra pessoa, é muito importante também. É muito difícil, com certeza. Exige muita maturidade. Exige, né? Mas também é muito importante, né? É interessante porque, assim, olha, em algum instante, esse relacionamento onde existem três pessoas, né, se constrói uma tríade, vai ter um instante que vai cessar. Mas, pensando por um outro lado, e baseado um pouco no que vocês trouxeram, é sobre um outro que não é sobre um outro de uma pessoa que ama duas pessoas, é sobre alguém que se torna amante. O amante é aquele que fica com tudo que sobra, o tempo que sobra, a libido que sobra, o amor que sobra, e aí dele se adoecer, porque não vai poder ter alguém para poder te atender. Então, é preciso pensar até onde nós temos também responsabilidade sobre o outro. E como lidar também com conflitos e ali com desencontros, só que de forma construtiva e saudável dentro de um relacionamento? A relação duradoura traz conflitos no dia a dia, e isso é convencional, não tem o que se fazer ou preocupar. O que pode ocorrer é quando isso se torna algo constante, há de se pensar em melhorar primeiro a comunicação e o diálogo. Em decorrência disso, se forem criando desafetos, é hora de procurar um profissional para poder entender qual é a dinâmica desse casal, o que está acontecendo para que isso não possa perdurar. Fantástico. Eu acho que é muito legal a gente pensar que muitas vezes, quando a gente está num relacionamento romântico,
a gente não para pra pensar um pouco que se a gente estivesse numa situação parecida com um amigo ou com um familiar, né? Quando a gente tem um conflito, às vezes com um amigo ou com um familiar, a forma de resolver aquilo é muito óbvia pra gente. Tipo assim, eu vou sentar pra conversar. Porque não envolve sentimento. Exato. Ou então, eu conheço essa pessoa, eu sei que ela se incomoda com isso. Ou então, eu sei que se eu fizer isso, vai incomodar outra pessoa. Então, às vezes, quando a gente tá numa amizade, num relacionamento familiar, de irmão, pai, filho, enfim, essas coisas são muito óbvias. Mas quando a gente tá num relacionamento amoroso, por algum motivo essas coisas não se aplicam, mas se aplicam também, né? Nós somos pessoas vivendo num relacionamento, convivendo e trocando vivências da mesma forma, mas... Inclusive vários memes, né, Mari, de pessoas que falam, se eu seguisse as dicas que eu dou pros meus amigos, eu estaria muito melhor, não tem? Exato, então a gente às vezes parar pra pensar, tipo assim, se essa pessoa não fosse o meu cônjuge, o meu namorado, enfim, fosse meu amigo e a gente estivesse tendo esse conflito, como eu resolveria? Né? Porque a pessoa é meu namorado, meu marido, enfim, a resolução parece que é diferente, assim. Então, às vezes, eu vejo as pessoas tendo esses conflitos e eu falo, mas gente, parece que é tão simples, né? Se fosse comigo, eu que sou sua amiga, por exemplo, você faria como? Por que você não faz da mesma forma com o seu namorado que tá tendo esse conflito? E aí que entra a complexidade, né, de um relacionamento que, de fato, é algo complexo, mas que a gente sabe que vale muito a pena, né, quando tem esses outros aspectos. Tem que ficar muito atento também, como você traz, sobre os amigos e os familiares. Porque não é sobre ter duas pessoas, mas é sobre um indivíduo, o casal, porta para dentro, o casal, porta para fora. Então, quem olha tem acesso só à parte da história e se não se disponibilizar a ouvir o outro, fica de novo com metade da informação. E a nossa vida, né, não é assunto de mesa. Né? Então a gente realmente tem que ter muito critério em com quem a gente divide as nossas particularidades, qual o limite que a gente estabelece ou deixa de estabelecer. Então isso é fundamental, eu acho que para a saúde de qualquer relacionamento. E você que está assistindo aí o nosso bate-papo, quer participar aqui ao vivo, manda sua dúvida, pergunta, ou então manda foto com o seu amado ou com a sua amada para aparecer aqui durante o nosso programa. Seguindo o nosso bate-papo, Wanderson, como é que faz também para equilibrar as questões individuais, responsabilidades, compromissos, com os compromissos também em conjunto? Então, enamorar é um eterno exercício. Então, é sobre ter uma programação. Programação que eu digo no sentido de comunicar ao outro os compromissos. Um código bem estabelecido, né? Exatamente. E é sobre, de novo, aquela comunicação clara. É sobre entender que existem coisas que não vão ter como ser adiadas e que a gente vai se ausentar em algum instante por causa de algum imprevisto ou de algum compromisso. Mas olha, de novo, é possível estar longe e estar perto. Fantástico. E eu ia falar alguma coisa que eu perdi um pouco de meada. Isso acontece às vezes. Mas vamos falar de uma outra coisa muito importante, que é o ciúme, a insegurança dentro do relacionamento, né? Bem Porque lembrado. isso é uma questão, assim, que toca num ponto que para muita gente pode parecer assim, o ciúme é uma forma de expressar o amor, o ciúme é uma forma de, enfim, se eu tenho ciúme é porque eu amo, mas... São várias facetas, eu acho, né, os ciúmes em si. Precisa ter uma cautela aí quando a gente fala nesse assunto, até porque às vezes passa do ponto e a pessoa justifica isso como amor, só que na verdade entra nessa questão da insegurança, né? Como é que a gente pode entender isso e lidar com isso, de que forma superar talvez o ciúme e essa insegurança, que acabam sendo tão comuns e afetando tanto um relacionamento? Então, eu costumo dizer que o ciúmes é sintoma. Ciúmes não é amor. Ciúmes não é demonstração de afeto. Ciúmes é sintoma de que algo não vai bem. É sobre você entender o que está acontecendo na sua relação. Né? De onde vem esse ciúme? Se ele é legítimo ou não. Se ele vem da ordem do simbólico, do imaginário ou do real. Mas ciúmes, de uma forma geral, não é forma de amor ou um afeto. Isso não cabe. Então, como tentar equilibrar isso num relacionamento? Conversando. Que está para mais de um contrato que é assinado em um cartório ou outras coisas que os indivíduos podem fazer. Não está errado sentir, né? É o que vai fazer com esse sentimento. Exatamente. É exatamente isso. Não é sobre o que você sente. O que você vai fazer a partir disso. Porque o outro... quer seja seu namorado, sua namorada, seu companheiro, companheira, não é sua propriedade. É preciso ficar atento em uma coisa que é assim, não somos uma simbiose. Num relacionamento a gente precisa flexibilizar. Então, quando a gente flexibiliza, a gente permite e tem a possibilidade de ouvir, de falar e de poder ir renovando esses contratos
e compreendendo o que foi que aconteceu para que pudesse te causar esse desconforto. Porque ciúmes não é natural. É natural, mas assim, ele pode ser sintoma de que algo não vai bem. Com certeza. Eu vou fazer um comentário rapidinho, porque a gente está falando muito dessa questão da comunicação e da importância da comunicação, Sim. né? E entra muito nisso, nessa questão de que todo relacionamento é um acordo, né? Como a gente falou, é uma questão de você sentar e conversar com a pessoa até que ponto, até onde vai o seu limite, até onde algo que a pessoa faz te fere e até que ponto algo que às vezes a pessoa deixa de fazer te fere. E eu acho que entra muito nisso também, né? Porque quando você entra num relacionamento e você não define esses limites, às vezes você pode realmente acabar ferindo a outra pessoa por causa de uma coisa que pra você é normal, pra outra pessoa não é. E que às vezes não foi esclarecido. E que às vezes não foi esclarecido. E a mesma coisa entra com relação à forma com que você causa os ciúmes no outro, né? Causa os ciúmes, entre muitas aspas, né? Porque quem sente o ciúme é a pessoa. Mas a forma com que, por exemplo, eu tenho amigos e eu gosto de sair com esses meus amigos e aí outra pessoa fica com ciúmes daquilo, mas tipo... Vamos conversar, vamos entender. Por que você está com ciúmes dos meus amigos? Por que a pessoa tem direito de ter... E deixando o código claro, né? Exato. Porque se tiver compartilhado, tá todo mundo bem, ótimo. Mas se é algo que fere, né? Exato. O limite do outro. E ao mesmo tempo, se a pessoa sente ciúmes dos seus amigos e aquilo te fere, vamos lá, peraí, né? Eu tenho que ter... Eu não sou grudado em você, eu tenho meus amigos, eu tenho meus relacionamentos, as pessoas da minha família, as minhas outras pessoas que convivem comigo, e não vou deixar de ter laços com essas pessoas porque... a outra pessoa sente ciúmes, não anula a outra, né? Então esse diálogo é importante até para esses casos, pra gente entender que às vezes uma situação não está sendo saudável na raiz, no ponto de partida, né? Olha, tem uma coisa que você falou, que é assim, olha, para uma relação duradoura, algumas vezes você vai sair com as suas amigas e seu namorado, seu marido, enfim, seu crush não vai estar junto. Vai ter instantes que vocês vão sair com a turma do seu namorado. Vão ter instantes que você vai sair com a turma da sua namorada. E existem vários instantes da vida em que vocês vão estar juntos e não. Isso é saudável. Isso é para que o relacionamento possa ser duradouro. Existem coisas que nós sabemos que as mulheres gostam de comentar entre elas, da mesma forma que os homens gostam de comentar entre eles. Que não é sobre olhar alguém ou apontar alguma coisa, é sobre situações que são vividas, histórias, enfim. E o que entra aí tão importante quanto a fidelidade, né, é a lealdade. Então a pessoa, ela ser a mesma quando está perto ou quando está longe, né? O contrato, ele é o mesmo e vai ser mantido. Quem está acompanhando o nosso programa é o Thiago Oliveira e também o Marcos pelo YouTube. Disseram que estão ligadinhos no nosso programa. Tá chegando mais dúvida aqui também, mas vou segurar um pouquinho enquanto a nossa produção passa pra gente a mensagem. Vamos falar então da importância de datas como a de hoje, do Dia dos Namorados. Qual o valor disso, Wanderson? Então... não tenho uma boa notícia para te dar. O Dia dos Namorados foi constituído no Brasil em 1949 com a intenção de alavancar as vendas. Depois, isso se torna algo simbólico e importante para as pessoas. Compreenda, em 1949 ele tinha um objetivo, que é alavancar as vendas. Agora, perceba a questão do inconsciente e do valor que isso vai tomando desde então. Quer dizer, hoje, se nós não fizermos algo, se nós não constituirmos algo, e de novo, não é sobre algo mirabolante. Olha, estou apertado, poxa, chega em casa um pouco mais cedo, né? Vamos dar uma volta, vamos... Enfim, o Dia dos Namorados teve essa função que hoje acabou se tornando algo significativo nas relações, mas no início tinha só a função de demandas de vendas. E ainda que a intenção tenha sido essa comercial, né, hoje em dia, como você colocou muito bem, a gente pode usar isso como um excelente pretexto para mostrar para o outro o quanto a gente o ama, né? Com certeza, e como um momento de reflexão, como a gente está fazendo aqui Sim. hoje, né? Talvez para parar para pensar. Aquela parada para Exato, parar para pensar, para às vezes conversar com a outra pessoa sobre o que está bom, o que não está bom, o que um pode fazer talvez para oferecer para o outro aquilo que o outro precisa e vice-versa, mas também sem tentar se moldar, porque a gente também tem que se manter indivíduos, né, esse tempo todo. Ninguém é metade da laranja de ninguém, a gente é a nossa própria laranja e a gente faz uma salada de fruta ali que fica bom, né? Mas tá chegando pergunta aqui, ó, do Frank Ismar de Oliveira, de Cachoeira do Campo, Ouro Preto, que pergunta: é normal amar uma única vez? Profunda a pergunta, né? Pois é difícil. Eu preciso entender o que seria amor para ele, né? Eu acho que eu não gosto desse
termo normal. Se isso não é um problema para ele, eu não colocaria como algo que seja prejudicial. É raro, mas entendendo que somos seres singulares, e se estiver bem para ele, se não ocasionar qualquer tipo de desconforto, tá tudo bem. Ele pode estar falando, às vezes, de um único relacionamento que dura para a vida toda, como também pode estar falando sobre ter amado uma pessoa e depois dessa pessoa não ter conseguido amar outras pessoas. Mas é aquela coisa, você não pode se forçar a amar, né? Então, se você esteve num relacionamento que você amou muito alguém, aquele amor pode ter passado ou não, e você não veio a amar outra pessoa, como é que você se força a amar? Você não se força, o amor ele vem, né? Então, é algo que pode ser natural da própria pessoa, né? Mas aí a gente tem que ficar atento com uma coisa. Com o passar do tempo e com a maturidade, nós vamos criando quase que armaduras. E vamos ficando mais resistentes pelos tombos que tomamos, pelas frustrações que vivemos. Então, é preciso entender isso, né? Faz parte da vida esse lidar com a frustração e o término de relacionamentos, e é preciso ficar atento se talvez o caso dele não seja esse, ter amado uma única pessoa e não se permitir mais amar para outras possibilidades. O último amor é sempre o maior amor. Então se permita viver isso para que você possa encontrar um novo amor na sua vida. O importante é entender o que está por trás e entender, eu estou bem resolvido com isso ou eu tenho uma armadura que eu preciso trabalhar para aí sim, talvez me abrir para outros amores que possam vir a acontecer, né? Quem mais aqui está acompanhando nossa conversa também é o Wesley Bruno, pelo YouTube. E um telespectador disse o seguinte, ele comentou que a namorada dele tem muitos ciúmes, que ele não pode sair sozinho, não pode olhar para o lado, que ela fica brava. Ciúmes assim é normal? É claro que a gente sabe que cada caso é um caso, né? Já é aquele clichê. Mas, baseado no que ele disse, talvez qual poderia ser um passo para ele conseguir estabelecer uma comunicação mais saudável e para a namorada também entender que às vezes algo está afetando ele e talvez ela nem saiba disso. Então, é um caso mais complexo, né? Porque fala de alguém que quase quer ser uma autoridade dentro de uma relação, né? Fala de brigas, fala de discussões. Então, é preciso ficar muito atento porque quando já chega em algum certo ponto com a questão das brigas, está na hora de parar para poder se organizar. Esse ciúmes, ele é totalmente patológico. Então, assim, é preciso sentar e entender, porque a gente não sabe o que vem depois. Se já está causando briga, é melhor tentar ver o que está acontecendo. É aquilo que a gente falou, né? O relacionamento tem que ser leve, apesar dos altos e baixos que são normais, o relacionamento, as duas pessoas precisam estar... E sincero. Precisa ser eu acho sincero, que é a base precisa ser baseado no amor, na confiança, né? E uma responsabilidade afetiva um com o outro. Então, e respeito. Respeito. Tem vários pilares aí, né? Mas vamos parar para pensar, eu acho que o legal é isso, parar para pensar se essas coisas estão sendo cumpridas e qualquer relacionamento com certeza vai ser, de certa forma, mais fácil, né? Se a gente conseguir prestar atenção nesses pequenos detalhes do dia a dia que, como você disse também, constroem um relacionamento, que é o que a gente chama de um relacionamento saudável. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje sobre esse assunto. Falar de amor é sempre bom, entender o que é amor e como fazer para o amor florescer.